A Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, ocorreu em São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade. O governador do estado de São Paulo da época, Washington Luiz, apoiou o movimento, especialmente por meio de René Tollier, que solicitou patrocínio para trazer os artistas do Rio de Janeiro, Plínio Salgado e Menotti Delpicchia, membros de seu partido, o Partido Republicano Paulista. Cada dia da semana trabalhou um aspecto cultural: pintura, escultura, poesia, literatura e música. O evento marcou o início do modernismo no Brasil e tornou-se referência cultural do século XX. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. O evento marcou época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, que antes era só escrita, a música por meio de concertos, que antes só havia cantores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas, e a arte plástica exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura, com desenhos arrojados e modernos. Participaram da semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Delpicchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, Di Cavalcanti, Agenor Fernandes Barbosa, entre outros, e como um dos organizadores o intelectual Rubens Borba de Moraes que, entretanto, por estar doente, dela não participou. Na ocasião da Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, considerada um dos grandes pilares do modernismo brasileiro, se encontrava em Paris e, por esse motivo, não participou do evento. Muitos dos idealizadores do evento eram quatrocentões. A Semana de Arte Moderna se encaixa no contexto da República Velha, de 1889 a 1930, controlada pelas oligarquias cafeeiras, as famílias quatrocentonas, e pela política do café com leite, de 1898 a 1930. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República e a elite. Na década de 1910, começam os primeiros debates em torno da necessidade de renovação das artes brasileiras, como uma exposição de arte moderna, 1917, de Anita Malfatti. Em 19 a independência do Brasil e Manifesto de Emancipação Artística. No mesmo ano, sob patrocínio do mecenas Paulo Prado, a ideia do festival toma forma inspirado na Semaine de Fêtes de Deauville, na França. O apoio do aclamado romancista Graça Aranha também serviu para legitimar o grupo modernista, que até então era pouco reconhecido. O objetivo do evento era o de renovar o ambiente artístico e cultural da cidade com a perfeita demonstração do que há em nosso meio em escultura, arquitetura, música e literatura sob o ponto de vista rigorosamente atual, como informava o Correio Paulistano, órgão do Partido Governista Paulista, em 29 de janeiro de 1922. Vanguardas. A nova intelectualidade brasileira dos anos 1910 e 1920 viu-se em um momento de necessidade de abandono dos antigos ideais estéticos do século XIX ainda em moda no país, como o parnasianismo. O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida se dava no campo da literatura, e da poesia, em especial. Exemplares do futurismo italiano chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores, como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. A jovem pintora Anita Malfatti voltava da Europa trazendo a experiência das novas vanguardas, e em 1917 realiza a que foi chamada de primeira exposição modernista brasileira, com influências do cubismo, expressionismo e futurismo. Reações conservadoras. A exposição causa escândalo e é alvo de duras críticas de Monteiro Lobato, o que foi o estupim para que a Semana de Arte Moderna tivesse o sucesso que, com o tempo, ganhou. Na época, boa parte da mídia reagiu de forma conservadora ao movimento da Semana de Arte de 1922, referindo-se aos vanguardistas como subversores da arte, espíritos cretinos e débeis, ou futuristas endiabrados. Mas, uma exceção foi o jornal Correio Paulistano, que apoiou os lançamentos e críticas do movimento. Legado. A Semana de Arte Moderna de 1922 desempenha uma ruptura com o conservadorismo vigente na produção artística brasileira até então. Seus dois ideólogos principais, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, defendiam a negação de todo o passadismo,
e clamam por liberdade de expressão e pela deposição dos temas tradicionalistas importados do exterior. A semana não teve muita importância em sua época e levou anos para ganhar valor histórico, projetando-se ideologicamente ao longo do século. Por falta de uma ideologia comum a todos os seus participantes, dividiu-se em vários movimentos bastante distintos, todos se declarando herdeiros do movimento. O eco da Semana 22 ainda vigorou na segunda metade do século XX, como o tropicalismo na música, a geração da lira paulista no teatro na década de 1970 e o cinema de Glauber Rocha. A bossa nova também deve muito aos modernistas, por sua particular interpretação do movimento antropofágico, traduzindo a influência da música popular estadunidense para a linguagem brasileira do samba ou do baião. Entre os movimentos que surgiram na década de 1920 estão o Movimento Pau-Brasil, o Movimento Verde-Amarelo e o Movimento Antropofágico. A principal forma de divulgação dessas novas ideias era por meio de revistas, como a Claxon e a Revista de Antropofagia. Este vídeo é apenas um resumo, e claro, muitas coisas ficaram de fora. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, inscreva-se no nosso canal e até a próxima.